Jornal da Orla na TV. Olá, está começando mais uma edição do Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o cientista político Fernando Chagas, que vai falar sobre o que podemos esperar do governo Michel Temer. O Jornal da Orla na TV já está no ar. Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o cientista político Fernando Chagas, que vai falar o que podemos esperar do governo Temer. Olá, Fernando Chagas, grande prazer recebê-lo novamente. Olá, Carpentieri, olá os amigos, né? Um prazer estar aqui de volta, né? O que nós podemos esperar, né? Esse terremoto político, esse verdadeiro terremoto político, coisa que ninguém imaginava, não é? Depois desse terremoto que ainda sacode o país, o que podemos esperar? É como você falou, ninguém imaginava. Eu nunca imaginei passar por essa situação, principalmente a economia. A economia está esfacelada, nós precisamos recuperar. Antes de mais nada, durante 180 dias, ou até 180 dias, é um governo provisório. Um governo provisório que o Michel Temer, vice-presidente, assumindo a presidência da República com esse afastamento da Dilma Rousseff, ele precisa principalmente melhorar a economia. E para melhorar a economia, ele precisa de algumas medidas. Quais são as medidas? Bem, Chagas, mas ele já começou anunciando a redução de ministérios. Isso não é uma medida positiva? Simbolicamente. Simbolicamente, claro. Simbolicamente, mas ele precisa ir além disso. Sim. E ele não pode errar, fundamentalmente. Ele vai ter que acertar a cada medida e convencer a população e convencer o Congresso que aquilo faz bem para o país. Ele vai precisar dialogar com a sociedade e dialogar com o Congresso. Coisa que a Dilma não sabia fazer. Aliás, eu acho esse o grande erro da Dilma. A Dilma Rousseff tentou uma nova ordem econômica sem dialogar com a sociedade e sem dialogar com o Congresso. Ao contrário do Lula, que sabia muito bem fazer esse tipo de política, né? O Lula, ele, por natureza, vamos dizer assim, ele é um político. E a Dilma Rousseff foi inepta na política, na administração e na economia. Agora, o Michel Temer, ele tem esse momento de lua de mel, vamos dizer, não digo nem 100 dias, eu digo até menos. Ele vai ter que, além da reforma ministerial, propor para a sociedade, né? Principalmente os cortes de gastos, não só dos ministérios, corte de gastos. E quando falo em corte de gastos, você dá uma desacelerada na economia, porque você retira dinheiro da economia. E vai chegar num momento, Carpentieri e telespectadores, que nós vamos precisar aumentar tributo. Aumentar tributo para equilibrar a nossa dívida. Qual é o nosso problema hoje? O nosso endividamento é muito alto. Enquanto nós não pararmos com esse endividamento e parar o crescimento desse endividamento, nós não vamos recuperar a credibilidade. Mas não teria um outro caminho que a Fiesp, os empresários já não suportam mais, já se posicionaram contra o aumento de tributos. Por exemplo, eu estava vendo um senador falar, o país gastou o ano passado 500 bilhões em juros. O que equivale a 20 anos de Bolsa Família. Não seria mais racional reduzir os juros e esse dinheiro circular na economia? Primeira coisa, tem que diminuir a inflação. No momento que a inflação voltar para a meta, aí diminuem os juros. Diminuindo os juros, você vai pagar menos de juros. Mas para isso você tem que adquirir aquilo que eu falei, a confiança da sociedade de uma forma geral. E como você adquire essa confiança? Equilibrando a dívida pública, evitar que a dívida pública cresça. No momento que a dívida pública parar de crescer, se estabilizar, aí sim, aí você tem um déficit menor. Porque tem um déficit menor, porque você paga menos juros, porque a inflação caiu. E a inflação caindo, você permite que saia desse ciclo vicioso para entrar num ciclo virtuoso que o empresário vai investir com confiança. Agora, no momento, então, o Michel Temer vai ter que trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Andando, isso, e convencer a população que serão momentos rigorosos, difíceis. Essa travessia, essa ponte para o futuro, era uma ponte que pode ser curta, mas muito dolorosa. E quando eu digo curta, 2 anos. 2 anos que nós vamos ter que ter um arroxo danado. O que é esse arroxo? A economia vai desacelerar para a inflação cair, diminuir a taxa de juros, e diminuir o pagamento com juros, para depois o país resgatar a credibilidade, o investidor saber que a dívida do Brasil diminui e investir, o empresário investir. E onde o empresário precisa investir?
em logística e infraestrutura, porque aí acaba com os gargalos do Brasil e ao mesmo tempo gera emprego. Aí nós vamos sair desse círculo vicioso para entrar no círculo virtuoso. Isso, Carpentieri, leva os 2 anos de mandato do vice-presidente. Agora, nós temos um problema aí, que o Michel Temer também não tem a confiança da população. Tem o apoio do Congresso. Vai ter maioria folgada no Congresso, mas não tem a confiança da população. Por isso é que você disse que ele não pode errar? Ele não pode errar, de maneira alguma. Ele precisa mostrar para a população que as medidas rigorosas são para a recuperação do Brasil, embora nós vamos passar por um momento de dificuldade. O estrago, Carpentieri, foi muito grande. O estrago foi enorme, todos os nossos números são negativos, ao ponto de nós já vamos chegar a 12% de desemprego no Brasil. Isso significa 12 milhões de pessoas desempregadas, pessoas que estão ativamente econômicas e que poderiam produzir. Então, para você recuperar esses empregos, você precisa de investimento. Para ter investimento, a confiança. Nesse ponto, se ele convencer a sociedade, e o discurso tem que ser esse, ele tem que trazer a sociedade, ele precisa pregar a união da sociedade, do Congresso e do governo federal, para recuperar essa credibilidade, passar por esse momento de transição e o Brasil voltar a crescer com investimentos. Agora, o que me preocupou também foi que o PT foi irresponsável no governo. E agora anuncia que vai ser irresponsável também na oposição. Tudo que o Michel Temer mandar para o Congresso, mesmo que seja bom, o PT já disse que vai votar contra. Quer dizer, é uma atitude absolutamente irresponsável de quem não tem compromisso com o país. Ou seja, o que o Michel Temer fizer de bom, nós vamos apoiar. O que for contra, nós vamos criticar e vamos combater. Seria o perfil, o papel da oposição, não? Se o PT fizer isso, vai ficar isolado. Eu acredito que eles vão repensar, que eles vão fazer isolar Dilma Rousseff, jogar toda a culpa desses 6 anos de gestão incorreta do PT nas costas de Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff vai ser um cadáver, né, para o PT. Tudo que teve de ruim no PT nesses 5, 6 últimos anos foi a Dilma Rousseff. O que eu acredito, eles vão realmente fazer uma oposição, mas eles vão ter que apresentar propostas. Se eles fizerem só críticas, colocarem os movimentos sociais na rua para incendiar o país, vai ter a reação negativa da população. Aí não dá para recuperar o que eles querem, recuperar minimamente o PT, para que o Lula tenha uma mínima possibilidade de voltar em 2018. Mas tem a possibilidade do Lula ser preso também. Tem a possibilidade e eu vejo que essa possibilidade é razoável. Se o presidente Lula for preso, politicamente ele fica numa situação muito difícil. Fica na cadeia inelegível, né? Mesmo que ele saia, né, mancha muito. Aliás, ele já perdeu muita popularidade. O tamanho do Lula hoje é menor do que da época que ele perdia as eleições. Ele perdeu 3 eleições seguidas. Tinha 33%, 40%. Hoje tem 23%. Isso. Então, ele para voltar a ser um candidato com condições de ganhar a presidência da República, ele tem que, de novo, chamar a classe média para o lado dele. E não é com movimentos sociais incendiando as ruas que ele vai convencer a classe média. E só ganha a eleição no Brasil quando você convence a classe média. O tamanho do Lula hoje é menor do que em épocas passadas. Bem, falar um pouquinho do PT, que governou o país 13 anos e 4 meses quase, não é? Qual é o futuro do partido que tem várias lideranças na cadeia, que tem o ex-presidente Lula ameaçado de ser preso, envolvido em várias denúncias, digamos, com a presidente Dilma arrasada? O partido pode se reconstruir ou é muito difícil? Não, acredito que se vai se reconstruir, sim. Mas numa outra situação, todas essas lideranças hoje do PT estão mortas. A presidente Dilma, então, é um cadáver. Ela não se recupera mais politicamente. Inclusive, repito, vai ser isolada pelo PT. Agora, teremos novas lideranças. E tem que construir essas novas lideranças. Só que eu não vejo nenhum nome hoje posto para recuperar o PT rapidamente. O PT ele vai ter uma queda muito grande. E depois, por ser um partido muito organizado, muito orgânico, ele vai buscar uma recuperação, mas com novos nomes. As lideranças que ele tinha seria o governador de Minas, Fernando Pimentel, que também está envolvido já em escândalos. E o outro seria o Fernando Haddad, de São Paulo, que criticamente na cidade de São Paulo ele é muito mal avaliado. A popularidade do Haddad também é muito ruim. E resta ainda o presidente Lula. Mas como nós já falamos, o presidente Lula não vive o seu melhor momento. E se eventualmente ele for preso, praticamente encerra a carreira do Lula. Então nós vamos ver o PT
demorar o quê? Uns 5, 6, 7, 8 anos para se recuperar. Vai passar um momento de vacas magras. Bem, o mais irônico disso tudo, Chagas, é que o Temer foi buscar o homem forte do governo Lula na economia para ser o homem forte dele no governo dele, que é um governo de transição. Como é que você vê isso? A escolha foi boa, porque ele pegou o homem forte que deu certo no governo Lula. Aí você sempre fala, né? O otimismo que tem que voltar, a expectativa positiva que tem que passar para a população brasileira e, nesse caso, para o mercado. Quem foi o homem forte e segurou a economia no governo Lula e que foi responsável pelo sucesso do Lula? Henrique Meirelles. Então ele foi buscar credibilidade. A popularidade do Michel Temer, atual presidente do Brasil, não é das melhores. Inclusive chega ali perto da Dilma Rousseff. Eu tenho que recuperar principalmente a capacidade de investimento dos empresários. Como eu faço isso? Tendo credibilidade. Como eu vou comprar credibilidade? Trazendo Henrique Meirelles, que durante os 8 anos que ficou no Banco Central, mostrou que ele é um homem forte, sabe conduzir a economia e não permite as loucuras. Tanto que as loucuras cometidas pela presidente Dilma foram depois que o Henrique Meirelles saiu do Banco Central. Bem, o governo Temer deve ser um governo de transição, ninguém acredita mais, nem os próprios petistas, que Dilma volte. Para 2018, você vê algum candidato forte, em potencial, que possa assumir a presidência do Brasil? Quem seriam esses nomes? Hoje não tem nenhum nome posto. Hoje nós vamos ter que buscar criar um novo nome. Michel Temer, provavelmente, até para garantir essa estabilidade, não deve ser candidato, né? E vários nomes vão estar postos. O Aécio Neves está numa situação difícil. O Lula está numa situação difícil. O PMDB também pode surgir o quê? Um nome novo? Acho muito... Ciro Gomes também não empolga, não empolga. E as ideias deles não estão adequadas ao momento Álvaro atual. Dias também outro também que é não outro. empolga. Então... E o Geraldo Alckmin também está embaixo em São Paulo. A popularidade dele não é das melhores hoje, embora seja ainda um nome forte. Mas por ser de São possa Paulo. se recuperar, até por São Paulo, e faz uma gestão equilibrada. Mas tem espaço para o nome novo, né? Tem espaço para um nome novo. E o que me preocupa é a radicalização. A radicalização para uma ultradireita. Isso é muito perigoso. Bem, vamos esperar que o Brasil possa viver dias melhores. Muito obrigado, Fernando Chagas. Foi um grande prazer tê-lo recebido. Um abraço a todos. Bem, nós ficamos por aqui, mas o Jornal da Orla na TV continua na internet. A seguir, em foco, o Jornal da Orla com Flávio Rigg. Uma excelente semana a todos.